Mesmo na noite fria, mesmo com o Cruzeiro já eliminado, o torcedor ainda encontra seus motivos para acompanhar o time de coração de pertinho. Rodei 630 km, o jogo não vale nada, eu vou vir aqui, não vou ver o Cruzeirão jogar? Rapaz, eu ainda sou lá de Sazira, eu vou pegar quase 2 horas indo embora, é porque é paixão que vem de besta, né? A temperatura aqui na porta do Mineirão é de 18 graus Celsius, venta e venta frio. Mesmo assim, não o suficiente para esfriar o ânimo do torcedor. Amanhã eu tô no Paraçuaí, viemos só para poder prestigiar o Cruzeirão e hoje tem Gabigol, vitória certa hoje. Já te falaram que você parece muito um Gabigol? Já falaram, já. Você acha que você parece um Gabigol? Acho que não, sou mais bonito que ele. Mas logo aos 6 minutos, um banho de água fria. Martínez mal subiu, sozinho na área, para abrir o placar. Festa palestina no Mineirão. O Cruzeiro se lançou para o ataque. Por 2 vezes, Gabigol ficou no quase. Já na volta da segunda etapa, Martínez novamente cabeceou livre na área. Agora, sem sucesso. Do outro lado, Bolazzi mostrou como se faz. Seu 4º gol da temporada. Com o palestino nas cordas, era só uma questão de quem daria o golpe final. Destino que coube a Gabigol, aos 44 do segundo tempo. Agora é festa celeste no Mineirão. Acho que a gente claramente deixou a desejar na Sul-Americana, mas creio eu que dos males o melhor, né? Abriu um calendário pra gente, para poder focar ainda mais no brasileiro, que a gente vem muito bem na Copa do Brasil. Mas independente do campeonato, a gente precisava dos 3 pontos, a gente estava em casa, a gente precisava vencer. Com o resultado, o Muxuruna garantiu o primeiro lugar do grupo na Sul-Americana e visita o Palestino na última rodada apenas para cumprir tabela. Já o Cruzeiro chega ao seu 6º jogo seguido de invencibilidade e carrega este bom momento para o clássico neste domingo aqui dentro do Mineirão. Vencer sempre é melhor, né? A gente vem se acertando, vem criando uma cancha, vem se entrosando cada vez mais e eu acho que o resultado vem a partir disso. A gente jogando bem, ganhando confiança e aí com a vitória os gols vêm, a confiança vem, a alegria vem e tudo fica melhor. Esse meu vizinho é bom demais. É Muxuquiruna ou Muxuruna? Muxuquiruna. Muxuquiruna. Pode falar Muxuquiruna em qualquer lugar do planeta. É porque o presidente Não, é porque o presidente dos caras fala peraí. Então, vamos ter que mudar vários times do jeito que a gente fala aqui no Brasil. Na Inglaterra, na Alemanha, na Turquia, então, falamos todos os times errados. Mas é um modus operandi para falar. Gabriel, não fala isso mais não, por favor. A verdade é que toda vez que essa questão de pronúncia se causa uma verdadeira confusão. Não tem o certo, não tem o errado. Ai, Gabriel, eu quero que você fale Muxuruna só pro pescoço do Elton ficar do jeito que ficou ali. O homem fica no veneno. Atenção, no jogo de ontem, eu vou fazer a pergunta que o Andrezão, meu ídolo máximo e meu editor-chefe, figura pela qual eu tenho um profundo respeito. A pergunta vale para todo mundo. Quem se destacou ontem? Dos que a gente não tem o hábito de ver jogando, você pensa assim, não, esse aqui vai virar e tal. Pô, começa com você, garotinho. Boa tarde, Boas tardes. Boa tarde para você, para quem nos assiste. Cara, eu acho que aproveitaram a oportunidade muito bem. O Gabigol aproveitou, o Bolazzi entrou bem. Principalmente os jogadores da categoria de base, tem que citar. O Cruzeiro ontem teve um lateral esquerdo com 16 anos, poderia estar no sub-17, fez o 2º jogo dele no profissional e para mim mostrou mais uma vez muita personalidade. Aliás, hoje o Cauã Prates até falava aqui com Dola em off, está bancado pelo Jardim no elenco, ele falou disso inclusive na sua entrevista coletiva, né? Quando permitiu a ida do Duende Macabro pro Grêmio. Quem? O Duende Macabro. Quem é o Duende Macabro? Está no Grêmio, o lateral esquerdo do Grêmio. Tá. Que estava no elenco do Cruzeiro. E contando com o Cauã Prates hoje, e deu minutos para o Cauã Prates, também para o Hickman, que foi bem, um pouco mais tímido do que em outras oportunidades, e também o Kenji foi muito bem. Jogadores ainda que precisam, na minha opinião,
podem ser melhores ainda do que foram ontem. O William, né? A gente está falando de um cara que foi durante muito tempo titular da lateral direita do Cruzeiro, em que pese fez uma boa assistência pro Bolassi, o próprio Lautaro, o Wallace também não me agradou, mais uma vez, teve 45 minutos. Acho que o Jonathan Jesus fez uma boa partida, mas o todo, vamos falar do principal, acho que mesmo pegando um jogo que já não valia nada pro Cruzeiro por conta da incompetência que ele teve, e detalhe, né? O Cruzeiro somar os seus primeiros pontos com o time mais desconfigurado do que é o Cruzeiro hoje principal do Jardim, mostra muito do quão ruim foi a Copa Sul-Americana do Cruzeiro. E a vitória de ontem não muda nada disso, dá uma satisfação para o torcedor, obviamente melhora ali a pontuação, você tira aquele status, né, de não vencer em uma competição, mas repito, não serve de alento. Mas eu acho que dentro, aí saindo da Copa Sul-Americana, olhando para o restante da temporada, o momento que o Cruzeiro vive, é muito melhor você não sair derrotado desse jogo, porque ele quebraria uma sequência. Quando você consegue uma vitória, é mais um jogo na sequência de 6 jogos, onde o Cruzeiro venceu 5, empatou uma. A gente viu ontem o grupo, o Jardim, mais uma vez, o Vidalba falando, né, que ficou muito feliz pelo grupo, os jogadores que entraram. Então é usar dessa situação, a instituição não queria, o Jardim também não, o elenco, o torcedor, ninguém queria o Cruzeiro eliminado na 4ª rodada de uma competição como a Copa Sul-Americana. Mas aconteceu e agora é disso, né? Você tem duas questões. O que você vai fazer com isso? Ficar carregando essa mágoa pro resto da temporada ou tentar fazer disso no jogo de ontem, como o Cruzeiro fez, venceu o Palestino, estava jogando muito a valer, porque para ele, Palestino, uma vitória significaria praticamente garantir a 2ª colocação no grupo, quem diria, hein? O Mushuki Runa virou babaiaga do grupo, mas então é isso. Acho que o positivo de ontem é a vitória, mantendo a série do Cruzeiro invicta de 6 jogos e também jogadores, principalmente da categoria de base, que apareceram muito bem ontem. Valor, isso que você acabou de falar, boa tarde a todos, quando você fala a respeito da cobrança que nós todos fizemos e que tá certo de fazer o Cruzeiro cair na primeira fase de um grupo desse, é assustador e não deveria acontecer e nem deve acontecer em próximas edições. Quando a gente pensa o seguinte, você acabou de apontar, era o time com maior número de jogadores reservas, teve jovens da base sendo utilizados. Segundo tempo é assim, todo mexido. Todo mexido, um time todo mexido. E o time do Cruzeiro... Treinão, né, Eltinho? Treinão de luxo, né? Um treinão, mas eu quero falar a respeito do elenco e do que é o Cruzeiro. O Cruzeiro com esse time todo mexido foi capaz de pegar e bater o Palestino. Que quando começou a competição, a gente falou assim, o time que o Cruzeiro vai ter mais trabalho é o Palestino. É o Palestino. E hoje, com esse time todo mudado, o Cruzeiro pegou, venceu o Palestino, poderia ter feito um placar mais tranquilo, deixou para os últimos minutos conseguir a virada. Não, o normal seria o Cruzeiro, pelo que jogou ontem, conseguiu uma vitória mais tranquila, mas não foi o que aconteceu, mas o Cruzeiro venceu. O Cruzeiro fez o que não tinha feito em outros momentos com times melhores. A escalação do Cruzeiro, a gente olhando, eram escalações melhores. Então, ou seja, isso não poderia ter acontecido. A gente não podia hoje estar aqui, nesse dia, depois da 5ª rodada, tá comentando uma eliminação do Cruzeiro que aconteceu na 4ª. Ontem o torcedor, os heróis que foram ontem pro jogo, para acompanhar a partida, falo dos torcedores, eles foram para dar moral pelo que vem acontecendo com o Cruzeiro. Exato. Por essa mudança do Cruzeiro. Porque se a gente estivesse vendo a baba do boi cansado... Esquece. Teria era protesto na porta do estádio, mas ontem estavam lá os torcedores para pegar e apoiar esse time que tem dado mostra nos últimos 10 jogos, desde aquele momento da queda das estrelas que aconteceu no jogo contra o São Paulo, que teve aquelas mudanças. Eu gosto de reforçar isso porque é um momento de virada de chave do Cruzeiro. Sim. O momento do jogo contra o São Paulo, que o Cruzeiro empata no Morumbi por 1-1, é uma mudança drástica que aconteceu no Cruzeiro. 7 alterações, uma delas obrigatória, mas teve várias mudanças, né? Foram 6 mudanças que mexeram bastante no Cruzeiro e de lá para cá, o torcedor do Cruzeiro passou a ver um novo time. E é esse novo time que o torcedor está acreditando. Então, quando você vê os 9 mil torcedores no Mineirão ontem, eles estão ali pelo que o Cruzeiro vem fazendo, pelo que o Cruzeiro ainda pode fazer na temporada.
Então isso mexe muito. E o Everton perguntou no começo sobre jogadores que chamaram a atenção. Teste, né? Cara, o Kenji, eu tava falando com o Valor ali fora, é um jogador que o torcedor do Cruzeiro tem que ficar atento. Porque eu vou voltar na derrota que o Cruzeiro teve, a última derrota que o Cruzeiro teve nos últimos 6 jogos, o Cruzeiro vem numa sequência sem derrotas a 6 jogos, a última derrota foi justamente para o Palestino, lá no Chile. E no jogo contra o Palestino, o Kenji entrou, ele jogou 27 minutos. E naquele jogo, apesar do Cruzeiro ter um começo muito melhor que o Palestino, poderia ter feito 3 gols, a rotação do time cai bastante na segunda parte do jogo, no segundo tempo. E o Kenji, se os jogadores do Cruzeiro estavam naquele jogo a 60 por hora, tipo assim, Copa Sul-Americana... Você lembra quem ele substituiu? Ele entra no lugar do... Dudu. Do Dudu, isso. Ele entra no lugar do Dudu. E a rotação do moleque era outra. O cara partindo pra cima, o garoto, partindo pra cima, tentando jogada, dominando e correndo pra cima dos marcadores, mostrando uma gana muito diferente daqueles caras que estavam lá, e até do próprio Dudu, que ele entrou substituindo. Então, assim, é um menino para olhar com cuidado, com ter tranquilidade. Não estou jogando pressão, nenhum torcedor tem que jogar pressão nele, mas é filho do Kleber. O Kleber é um cara que eu gostava pra caramba de ver jogar. E se seguir os passos do papai, esse menino vai dar muita alegria. Eu falei aqui, eu quero ouvir o Dólar, quero ouvir o Galante também, mas eu falei aqui sobre essa questão de... eu falei lá na rádio ontem, sobre essa questão do Léo Jardim burilar os caras, né? Meio que dar uma moldada nos caras e tal. É nele que vocês têm que colar, molecada. É nele que vocês têm que colar. Fazer o que o cara tá falando pra fazer, executar e tal. Daqui a pouco a gente vai ouvir, inclusive, o Léo Jardim. Só que antes eu preciso ouvir... Mas com certeza que hoje é mais difícil trazer jogadores para o Cruzeiro do que era há 3 meses. Os nossos jogadores... têm mostrado talento, têm mostrado capacidade e hoje em dia não há qualquer jogador que joga e vem jogar no Cruzeiro. Por isso a janela só servirá se nós conseguirmos trazer mais elementos para o grupo que dê mais um equilíbrio no plantel. Mas neste momento nem estou pensando muito na janela, porque neste momento é importante. Este grupo tem dado uma resposta efetiva, mesmo aqueles que jogam menos, e estou satisfeito. A janela, vamos ver se existir necessidade. Eu penso que há 3 meses atrás existia muito mais necessidade, toda a gente estava a falar da janela e agora os próprios jogadores mostraram que muitos dos reforços vieram de dentro. E isso é gratificante para nós que trabalhamos no dia a dia. Bom, vamos lá. Cada um entende a sua maneira. Eu interpretei que ali ele ganhou o grupo. Os reforços vieram aqui de dentro. Você já teve uma outra visão do que ele falou. Ele disse que... Você conhece bem esse irmão? Boa tarde a todos. Ele disse que a partir de agora, né, os jogadores querem vir para o Cruzeiro e que não é qualquer jogador que joga no Cruzeiro. Não sei se antes qualquer um jogava, né? Às vezes qualquer um jogava e agora a coisa mudou. A verdade é que o Cruzeiro está muito mais estruturado. Agora, você falou aí de nomes que chamaram a atenção ontem. O que me chama a atenção é o lado negativo do William e do Wallace. Sendo bem sincero com você. William Wallace. Porque ontem, quando eu vi o jogo, eu falei assim, essa é a oportunidade desses caras mostrarem que eles ainda podem cativar a torcida do Cruzeiro. Que a janela tá aí, né? A janela para sair tá aí, né? E o que eu vi ontem, sinceramente, cara, não é um futebol competitivo. Eu não vi jogador que estava motivado para mostrar serviço, sabe? Que tá dando oportunidade ali de jogar os 90 minutos. Então, assim, se ele conseguiu reerguer uma boa parte do grupo, como ele falou, e inclusive isso serve até para o Atlético tomar como referência, também precisa fazer isso, tem alguns jogadores ali que eu acho que o torcedor já entendeu que não dá. Que não adianta, né? E eu acho que esses dois, mas você ainda acha que o William não dá? O Wallace, eu concordo com você. Eu acho que a questão do William é o seguinte. O William, é difícil você arrumar um lateral direito hoje. Se você tivesse um lateral direito aí, sei lá, na base do Cruzeiro, tivesse um cara que tivesse, assim, pelo menos ali, você fala assim, esse cara tem potencial. Porque o que a gente vê, assim, eu vi um lado muito acomodado do William. Sabe aquele cara acomodado? Mas quem bancou o William foi o Léo Jardim. Então, mas eu posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Ele bancar e o jogador fazer. O William, o que ele joga hoje, pode pegar o jogo de ontem.
Pra mim, ele colocaria os 2 laterais do Atlético no banco de reservas. Elton, mas a questão é que o William, pra mim, ele não fez um jogo ruim ontem, tá? A questão é porque eu olho pro William imaginando o próprio padrão que o William estabeleceu. A expectativa maior. A gente tem que... Não, mas é a expectativa baseada no que ele já fez aqui. Ele foi um jogador que, pra mim, quando chegou à seleção brasileira e foi convocado, não foi loucura. Não foi loucura. Na minha opinião. Ele era o melhor lateral. Na minha opinião. Então, é que o sarrafo do William, ele está jogando o que ele está jogando. Pra ele, hoje é pouco. Eu acho que nem tem que passar pela cabeça. O Cruzeiro desfazer do William é mas se hoje o Valor ele não vai ser lateral direito para ser titular. Você acha que ele disputa a posição hoje? Não disputa. Não, Breno. Ele é reserva. Mas é questão de momento. Para recuperar a posição, eu acho que ele acomodou ele vai ter que jogar mais do que está jogando agora. Então, é aqui no campo. Isso, é no campo. Porque o Fagner ganhou no campo. Exato. Ganhou mostrando E olha que o Fagner... Ele chegou para ser um cara de banco. E olha, detalhe. O Fagner, ele não fez nenhuma partida que você fala assim, meu Deus do céu, que partidaça. Não é aquele negócio... Ele tá fazendo feijão com arroz. É uma função muito específica que o Léo Jardim gostou dele. Exato, supriu o que o William não tava dando Mas é que às vezes não aparece tanto, né? O Fagner pegou situações bem difíceis. No jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele tem... Embates. Não, é porque o William aparece... Quem aparece mais do meio pra frente... criando, dando uma assistência, chama mais atenção de uma forma geral. Eu entendo. A discussão do William, e eu defendo a situação do William pelo seguinte, na temporada, e eu vou ficar batendo nessa tecla por um bom tempo, porque a gente tá só no mês 5. A gente tá no mês 5. O William na temporada passada fez 60 jogos, 48 como titulares. O Cruzeiro fez 64 jogos, o William fez 60. Eu acho que tudo isso também... Cara, eu não sou o maior entendedor de parte física do planeta, mas eu acho que o que ele fez na temporada de 24, ainda existem resquícios físicos que limitaram ele a fazer tudo que ele fazia na temporada passada, que era, ele defendia muito bem e atacava muito bem. E o Cruzeiro, na temporada passada, sofreu uma queda conjunta. Sim. O Cruzeiro sofreu uma queda conjunta após a saída ali do Seabra. Ele sofreu uma queda conjunta. Não foi uma queda assim... Só o William que caiu. Não. Só o fulano que caiu. Foi conjunto. Eu levo em consideração o que você está falando, mas eu acho que até nesta temporada mesmo, os dias que o Cruzeiro teve para trabalhar com o Jardim, eu sei que muita gente pensa que o cansaço acumula e o descanso também não é bem assim, mas eu acho que o William já reúne condições, levando em consideração isso, para estar apresentando um nível melhor e vai ter novamente a parada do Super Mundial para aí sim, digamos, chegar mais ou menos perto no lugar da questão física. Mas eu acho que mesmo da forma que ele está, ele poderia fazer um pouco mais dentro do padrão William. Sim, é bom deixar claro. Não acho que o William... Foi por isso que eu levantei. Eu acho que ele pode apresentar mais e eu acho que o momento dele apresentar é no jogo como de ontem. As características do William e do Fagner, são meio que opostas. O William é um cara que ataca melhor, o Fagner é um cara que defende melhor. Isso para o treinador é ótimo, principalmente porque ele vai fazer rodízio, né? Então, eu acredito, tá, gente? Tem informação nenhuma que, por mais que o William venha sendo criticado, talvez alguém mandou hoje na rádio lá, porque às vezes é uma caneta desnecessária, uma certa displicência. Não aconteceu ontem, só para... Sim. Mas é uma caneta desnecessária, uma certa displicência e tal. Mas convenhamos, né? Você olha para tudo que tem no Brasil hoje, poucos times têm a dupla de laterais, que o Cruzeiro tem pela direita. Pois é, o Cruzeiro consegue ter uma dupla, igual você falou, né? São duas formas de jogar muito diferentes, dois laterais, isso dependendo do momento da temporada, é muito bom pro técnico. E aí entra nesse pacote que, inclusive, tem a ver com o que o Léo Jardim falou, né? Quando ele cita 3 meses atrás e compara com agora, ele vai falando o quê? Que o momento do Cruzeiro obrigou ele a ir mexendo na equipe, descobrindo melhor os jogadores que ele tinha na mão e reavaliar o elenco. Uma avaliação que ele tinha lá atrás, hoje ela já é diferente. Então ele consegue agora ver jovens jogadores entrando no time e dando opções para ele que ele lá atrás não esperava. E aí é até curioso que eu concordo com o Elton na análise que ele faz, de que a gente não podia estar falando agora de um Cruzeiro eliminado da Sul-Americana. O Cruzeiro tinha que ter feito um papel melhor na competição. Mas é curioso como que também, ao mesmo tempo, é aquela situação assim de escrever certo por linhas tortas. Sabe que essa situação do Cruzeiro hoje permitiu ao Léo Jardim experimentar em jogos em tese importantes
e descobrir novos jogadores, novas opções para ele, que talvez a gente esteja falando daqui a 3 meses, já que ele deu o recorde de 3 meses para trás, de repente daqui a 3 meses a gente pode estar falando, ó, lembra aquele jogo que ele foi e testou os meninos, aí os meninos ganharam um espaço no elenco e agora olha o que eles estão fazendo. Exato. Então é uma situação engraçada, curiosa, porque ele agora está descobrindo jogadores que lá atrás ele não sabia que tinha. Então daqui a 3 meses a gente pode olhar para esse jogo e falar, esse jogo às vezes mexeu na temporada do Cruzeiro. Porque os meninos entraram, fizeram o papel deles, deram raça, encararam o jogo com seriedade, um jogo que não valia nada na competição. Um Gabigol, por exemplo, também pega, volta a marcar, dá um exemplo dentro do elenco, né? Mostra para os outros jogadores, é assim que faz, ó, quando tem oportunidade tem que fazer isso aqui. O Gabigol ontem ele foi um exemplo para o elenco do Cruzeiro. Né? Então a gente pode olhar para esse jogo que em tese não valia nada e lá na frente ver que ele valeu muito na temporada. Não pela competição em si, não pelos pontos em si, mas pelo que ele representou dentro de um contexto do Cruzeiro que tinha um início conturbado de temporada e que começa agora a ter uma fase totalmente diferente com o trabalho do Léo Jardim encaixando. Tem uma música do Pato Fu que fala: agradeça as coisas boas e entenda as coisas ruins. O momento do Cruzeiro é de entender a coisa ruim. Qual foi a coisa ruim que aconteceu? Ser eliminado da Sul-Americana. Por isso eu vou responder a você, Miro, grande Miro, meu irmão, Miroslav. Vocês lembram do Miroslav? Não, Miroslav Messir. O nome dele foi em homenagem a um tenista, eu acho que da década de 80, Miroslav Messir. O nome dele é Miroslav, por exatamente o pai que jogava tênis, era fã do Miroslav Messir e botou o nome dele Miroslav. Ô Miro, deixa eu contar uma coisa pra você, meu querido, presta atenção. Não tem absolutamente nenhum oportunismo de falar, não, vocês estão falando isso porque o Cruzeiro ganhou. Não. Quando o Cruzeiro foi desclassificado, é pau nos jogadores que vacilaram, no Léo Jardim que vacilou e etc e tal, e pau na declaração dele depois da desclassificação. Agora, vamos lá. Isto posto, ontem foi para um jogo que não valia absolutamente nada, ele para mim fez o correto, e aí, depois ele foi para a coletiva e mandou muito bem também. Então não é que a gente está fazendo média, grande Miro, com o Léo Jardim. Ah, não, vocês estão fazendo média com o Léo Jardim, com o Cuca não é assim. Como não, cara? Como não? Então assim, a gente reconhece quando errou, quando estava mal. Quantas vezes cheguei aqui e falei inclusive com o Valu. Teve um dia que a gente até se pegou numa discussão aqui, exatamente, falei, não, peraí, não dá para tirar da conta do Portuga não. Só que, cara, não dá para negar que o Portuga ajeitou a casa. Dá para negar? Não. Não dá para negar que ele ajeitou a casa. E outra coisa, quem tá vivendo o dia a dia com ele ali, cara, fala maravilhas do cara. Ah, não fala agora porque ganhou. Não. Antes do jogo antes da desclassificação na Sul-Americana, aliás, depois da desclassificação na Sul-Americana, 2 dias depois, a mesma pessoa que vinha elogiando o Léo Jardim continua elogiando. Falou, cara, eu não concordo com o que ele falou na coletiva não, mas um cara diferente. E essa pessoa que me falou, disse assim, passaram 3 treinadores por aqui, o trabalho do Jardim é muito superior em todos os aspectos. Aí ele quis falar de preparação, de sistema, de gestão de grupo, da lida dele com a direção, da lida dele com os donos. Cara, o cara é rodado, o cara é muito bom. Só ele falou uma coisa que... diante do costume que a gente vive no nosso futebol no Brasil, muitos de nós, até que trabalhamos na cobertura esportiva e também muitos profissionais que trabalham, talvez não gostem tanto de ouvir. A gente, de um tempo para cá, adquiriu muita cultura do poupar, né, ir poupando jogadores. Ele falando que não gosta que jogadores fiquem muito tempo sem o jogo. Que os jogadores, na opinião dele, eles precisam do treino, mas precisam do foco da competição. E é justificando até o uso do Romero. Se o Romero não vai para o jogo ontem e joga 45 minutos, ele falando, o Romero ficaria 10 dias parados até o jogo de domingo contra o Atlético. E ele... Isso, pessoal, a gente tem que entender, não estamos falando que tudo que o Leonardo Jardim entende como os seus princípios há mais de 50 anos, como ele diz mesmo, no futebol, é o correto, vamos seguir isso aqui. Não, a gente só está falando que eu acho que é um famoso choque de cultura, algo que, quando ele fala algumas coisas, ele me leva a pensar. Igual quando ele disse, um jogador que joga 60 minutos, de 3 em 3 dias tendo jogo no calendário, eu consigo recuperar em 2 dias e meio. Mas se ele jogar 90, eu já não consigo.
Então, eu acho que é salutar a gente trazer para os debates, não que, repito, ninguém está falando que tudo que ele diz é o correto, deve ser seguido, mas essa foi mais uma que falou. Enquanto muitos preferem, às vezes, poupar o jogador, não dar nada de minutos, ele entende que é importante, dosando, gerindo bem. Não é o cara tá arrebentado, não, vou colocar 15 minutos, porque ele precisa de manter o foco de um jogo, de uma competição. Não, ele falou a respeito disso, até para justificar o uso do Romero, do Christian e do Vidalba ontem no primeiro tempo. E aí você pega um jogo que de fato era um treinão de luxo, né? Não valia absolutamente nada, e o cara consegue botar o time. Cara, peraí, vamos lá. Você pega o Gabigol, que é reserva do Cruzeiro hoje, contra um adversário numa competição que você não tem mais nada para fazer nela. Você viu o Gabigol em campo ontem? Vai dizer que ele estava fazendo média? O cara tava se matando em campo ali, cara. Ele quer aparecer, ele quer jogar. Aparecer pro técnico, né? Quer tomar a posição em campo. Ele quer mostrar. Você acha que como é que ele vai estar no domingo? Se ligar no banco. Louco pra jogar. É lógico. É o momento que eu posso entrar e aparecer e mostrar pro Brasil que eu ainda sou o Gabigol. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!